Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Daniel Oliveira, psicanalista clínico, hipnoterapeuta, especialista de inteligência emocional, com uma programação neurolinguística e palestrante. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as neuroses, a neurose fóbica, tá bom? Mas se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana estamos entrando com conteúdos novos e você será notificado então a prestigiar o nosso trabalho. Então vamos para o vídeo, tá, pessoal? Nós vimos que as estruturas psicológicas, elas são três, né? São as neuroses, as psicoses e as perversões. Com relação às neuroses, que é o caso aqui, é a mais comum nos indivíduos. O indivíduo neurótico, ele é ciente de sua realidade, ciente da castração, ciente de si, tá? Ciente dos processos cognitivos, ele sabe que está aqui, está agora. Só que ele sente uma dor emocional, ele sente, portanto, uma dor emocional, que essa dor é de origem inconsciente. No entanto, ela se manifesta, esse sofrimento psíquico se manifesta na sua consciência, no seu corpo, e ele não sabe a causa, no entanto, ele sente isso no seu corpo de forma física, tá? No caso da neurose fóbica, ela basicamente o objeto fóbico é algo em que o sujeito ele tem um medo desacerbado de algo, só que ele não sabe quais são as causas deste medo, dessa angústia, desse sofrimento psíquico. Por exemplo, de uma neurose fóbica. A pessoa, do nada, ela passa a ter medo de altura. Ela pode ter medo de agulhas. Ela pode ter medo de ambientes fechados. Ela pode ter medo de falar em público. Ela pode ter medo de se relacionar com uma outra pessoa, de um novo relacionamento. Então, esses medos, esses sofrimentos, essas privações são exemplo de neuroses fóbicas. A pessoa sabe que tem esse problema, mas não sabe qual é a origem desse problema. Porque os objetos fóbicos, eles são emanados do nosso inconsciente. São, portanto, experiências que nós vivemos normalmente na primeira infância, né? Ao longo da vida nós vamos tendo essas experiências traumáticas e essas experiências vão se manifestando no nosso corpo através desses comportamentos ligados a uma neurose fóbica, tá? Medo desacerbado de algo que muitas vezes é inconsciente e você não tem noção. Um exemplo aqui, gente, muito comum é a hematofobia. O que é isso? A pessoa, ela tem um medo descomunal, fora de contexto, de agulhas, por exemplo, né? Que é muito comum. A fobia, gente, de agulha é a mais comum das fobias. Por quê? Imagine só a cena. Você, quando criança, isso recém-nascido, na primeira infância, primeiro contato doloroso que você tem, os primeiros contatos traumáticos, você no momento você não tinha consciência, você é uma criança, mas alguém pega você à força, enfia uma agulha no teu corpo, isso causa uma dor. Isso quando você é recém-nascido. Meses depois, vem a rotina de tomar vacinas. E esse estímulo da pessoa estar constantemente exposto a essa dor, a essa sensação de dominação, ela vai criando uma aversão a agulhas, e na fase adulta, pasmem vocês, ela vai se comportar como se fosse aquela criança. Aquele objeto fóbico se manifesta com tanta intensidade que ela é capaz de chorar, ela é capaz de gritar, ela é capaz de correr e não querer contato com a agulha. Tá? Esse é só um exemplo de um objeto fóbico. Então, pessoal, as fobias,
as neuroses fóbicas, gente, isso não tem nada a ver com frescura ou com a pessoa ser mole. Não é, pessoal. Na mente de uma pessoa que está tendo um ataque fóbico, ela não consegue nem raciocinar aquilo à luz da consciência, porque é um impulso totalmente do inconsciente. Lá no inconsciente dela é algo terrível, é algo grande que causa muito, muito sofrimento psíquico, tá bom? Então, segue aí para novos vídeos, curte e compartilha com o máximo de pessoas possível. Um forte abraço, até o próximo momento.